Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai amado, venha tirar, coloca na rocha, Senhor, essa pessoa que está aqui, firma a fé dela, firma a fé dele, não deixa, Senhor, a nossa fé desfalecer, meu Deus, essa pessoa que está com a fé, meu Deus, abalada, que está para desfalecer na fé, venha, Senhor, com um milagre, para que ela seja fortalecida, meu Deus, quantas vezes, meu Deus, meu Pai amado, o Senhor vem com um milagre para mostrar, meu Deus e meu Pai, que o Senhor é conosco. Te revela-te a nós, revela, Senhor, a tua palavra, revela, Senhor, a tua vontade. Dá-nos entendimento da tua vontade, porque a tua vontade é boa e perfeita. Vai te repreendendo agora todo espírito, Senhor, de desobediência, de contenda, de rebelião. Meu Deus e meu Pai, vai repreendendo agora essa caixa de demônio que luta contra essa vida, contra essa família, que luta para que essa pessoa, meu Deus e meu Pai, tire a sua vida, todo espírito de suicídio, Senhor Jesus, te repreenda. Sai da mente dessa pessoa, sai da mente dessa pessoa. Meu Deus e meu Pai amado, tu és Deus para libertar toda mente cativa no vício, mente cativa no álcool, mente cativa no cigarro. Essa mente que está cativa no dinheiro, meu Pai. Oh, Jesus amado, essa mente que está cativa, meu Deus, do meu Pai amado, na maldade. O Senhor é Deus para libertar essa mente cativa. Oh, Jesus amado, que essa alma seja liberta, que essa mente seja liberta. Meu Deus, quantas almas estão em cativeiros, mas o Senhor nos deu poder e autoridade para libertar o Senhor os cativos, para curar os cegos, para curar os enfermos. O Senhor deu poder-nos, Pai, para fazer a tua obra. Nós temos poder que veio do alto, não é de nós, que veio do alto, veio de ti para nós evangelizar. Deus me deu uma palavra aqui, que está no Evangelho de João, capítulo 6. Conhecereis a verdade vos libertará. Que essa palavra te sustente, te alimente, que essa palavra te refrigere, que a palavra de Deus venha te renovar, porque a palavra de Deus é renovo. Se você não sabia disso, a palavra de Deus é renovo, ela renova a nossa fé, ela aumenta a nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E você que está sem fé, ouça a palavra de Deus, dê ouvido à palavra de Deus e você terá fé. Amém? João capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, Jesus na terra, né, ele curava os enfermos. E por ele curar os enfermos, uma grande multidão o seguia. Interessante, né? Que muitos seguiram a Jesus porque queriam cura. E outros seguiam Jesus porque queriam aprender, porque queriam a palavra, queriam ouvir a palavra. Então, nós não temos que buscar Jesus só porque nós queremos cura, porque queremos um trabalho. Nós temos que buscar Jesus pelas nossas necessidades, mas pela necessidade da palavra dele. Porque a palavra dele te firma, te cura, te salva, te liberta, te renova, te restaura, te dá visão, te dá sabedoria, te dá discernimento. Quantas pessoas não meditam na palavra de Deus? Quantas pessoas não têm seu devocional? Quantas pessoas, nos seus momentos mais difíceis, não buscam a palavra de Deus? Então aqui, esse povo buscava Jesus por causa do quê? Por causa dos milagres, por causa das curas. Tá entendendo? Eles não buscavam Jesus para que eles fossem salvos. Eles buscavam Jesus porque queriam sua cura. E nós temos que entender que nós temos de buscar a Jesus pela nossa salvação. Em Apocalipse fala para que a gente vigie, para que não roubem a nossa coroa, para que não roubem a nossa salvação. E muitos estão preocupados com a situação financeira, sentimental, com a saúde,
mas não estão buscando. Senhor, eu estou aqui, pedindo a minha cura, a libertação da minha família, mas eu estou pedindo, me mantém no plano de salvação, me mantém no caminho da verdade e da vida. Quantos estão afastados? Quantos se desviaram do caminho da verdade e estão servindo outros deuses? Desviado é aquele que se desviou do caminho para viver o outro caminho, para viver o caminho, a porta larga, para viver o caminho da perdição, para seguir outros deuses. Esses são os desviados. O desviado é aquele que se desviou de Deus para servir outro Deus. Louvado seja o nome. Os afastados são aqueles que se afastaram da igreja, que se afastaram de Deus porque estão no pecado, mas ainda estão, mesmo lá no vício, mesmo caído, ainda estão. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me salva. Senhor, eu não tenho força para ir para tua casa. Senhor, eu não tenho força, meu Deus, de te buscar, mas eu sei que tu pode me salvar. Esses são aqueles que se afastaram da presença de Deus por causa dos pecados, mas estão lá pedindo para Deus, me levanta, me põe de pé novamente. Lembra de Sansão? Sansão foi aquele que perdeu a sua força, porque contou o seu segredo, né? Desobedeceu a Deus, na verdade, porque a força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão estava em Deus, na sua obediência, né? A sua mãe, foi dito que Sansão não podia revelar aonde que estava a força, que era no cabelo. O que que aconteceu? Sansão desobedeceu, que nem Eva, que nem Adão, desobedeceram a Deus e caíram. Todo aquele que desobedece cai, gente. Por isso que nós temos que viver em obediência. Por isso que nós temos que procurar obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, se você estudar Deuteronômio 28, se você obedecer a Deus, as bênçãos te alcançarão. As bênçãos virão sobre ti, virão sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus estava curando. Jesus estava curando e aquela multidão seguia Jesus, porque queriam ser curados. Cegos, leprosos, paralíticos, né? Aqueles paralíticos que estavam à beira do caminho, o cego que estava à beira do caminho, o paralítico que entrou num tanque, que foi carregado, que não levaram ele para o tanque, mas Jesus mesmo foi aonde ele estava e curou. Então esse é Jesus. Jesus é aquele por onde passa tem cura. Jesus é aquele que ainda tem uma multidão buscando ele para ser curado. Eu e você fazemos parte dessa multidão. Eu e você fazemos parte daquele que está em busca de Jesus, pedindo a cura da alma, a cura do corpo, a cura do espírito, o espírito que está abalado, não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos essa multidão que ainda estamos buscando Jesus por alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele continua aqui. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, né? Então, e era Páscoa. E a festa dos judeus estava próxima. Você tem que entender que a Páscoa é uma festa judaica, né? Aqui foi bem claro. E a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então, né? As pessoas pegam a Páscoa, que é uma festa judaica, e trouxe para os cristãos, né? E trouxe para os cristãos. Mas que Jesus, quando estava na terra, ele mesmo falou da festa da Páscoa, que é a festa dos judeus. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para este comerem? Jesus ficou preocupado que tinha que sustentar aquela multidão, né? E ele pergunta para Filipe: aonde compraremos pão, né? Disse a Filipe: de onde compraremos pão para este comerem? Jesus sabia todas as coisas. Jesus sabia que não tinha pão. Jesus sabia que não tinha dinheiro para comprar pão. Jesus sabe. Jesus sabe o que falta na tua vida.
Jesus sabe se você está precisando de coisas materiais, de coisas espirituais. Jesus sabe que você está precisando que teu filho seja liberto. Jesus sabe que você está precisando que teu filho seja curado. Jesus sabe que aquilo que você está precisando. Mas ele disse para Filipe: onde compraremos pão para alimentar aquela multidão? Olha só o que Filipe fala para Jesus. Mas dizia isto, olha aqui, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Não é verdade? Então, preste atenção. Nós somos experimentados por Deus. Nós somos experimentados por Deus. Nós somos experimentados por Cristo. Porque olha aqui, né? No versículo antes, ele pergunta de Filipe, aonde nós compraremos pão? E o que foi que eu disse? Pela direção do Espírito Santo, que Jesus sabia que não tinha dinheiro para comprar pão. Que Jesus sabia que não tinha onde comprar pão, mas ele estava experimentando Filipe. Gente, tá, olha só, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sempre sabe o que há de fazer. Quem não sabe somos nós. Por isso que nós precisamos dele. Por isso que você precisa de Jesus. Você que está aqui, eu preciso de Jesus. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas Jesus sabe. Jesus sabe te dar sabedoria, te dar discernimento, te dar entendimento do que você tem que fazer. Aconteceu algo na minha vida, eu estava precisando de ajuda para resolver um assunto, né? Um assunto. O que aconteceu? Eu não sabia resolver esse assunto, mas o Senhor pegou, me direcionou para a pessoa que sabia resolver o assunto. Aí o Senhor colocou no meu coração, essa pessoa sabe. O que aconteceu? A pessoa me ajudou a resolver o assunto. Você está entendendo? Então, o Senhor sabe o que nós precisamos e Ele nos dá a direção de quem pode nos ajudar, de quem pode fazer por nós, de quem sabe mais do que nós, né? Tem gente que sabe mais do que nós. Eu, pelo menos, tem muita gente que sabe muito mais do que eu. E por eu não saber tanto, sempre Deus me ensina. Vai com essa pessoa que vai te ajudar, vai te assim, ensinar. Louvado seja o nome do Senhor, para você entender o teu valor. Para você entender o teu valor. Muitas das vezes você não sabe, eu não sei pregar a palavra, mas você sabe ensinar as pessoas alguma coisa. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso faz parte do trabalhar de Deus. Tudo isso faz parte do cuidado de Deus por você, por mim. Ele coloca pessoas na tua vida, ele coloca no teu coração. Vai lá com aquela pessoa que ela vai orar por ti. Vai lá com aquela pessoa que ela vai interceder pela tua vida. Vai lá com aquela pessoa que verdadeiramente ela vai poder te ajudar naquilo que tu está precisando. É isso que nós precisamos, gente, da direção de Deus para a nossa vida. Da direção de Cristo para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Filipe respondeu-lhe. Olha o que Filipe respondeu para Jesus. 200 dinheiro de pão, 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe estava falando que 200 dinheiro, que na época era muito, né? E o que ainda não ia dar para sustentar o povo com pão. Aí ele continua para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha aí, sempre tem alguém perto de você com a providência. Sempre tem alguém do teu lado. Sabe por que tem? Porque Jesus está com você. Se você entender aqui a história, Jesus estava com aquele povo, com os discípulos, e ali naquele meio tinha alguém que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora imagine 5 pães e 2 peixinhos para sustentar milhares de pessoas. Olha só, eu quero dizer que com Jesus sempre vai ter
providência para a tua necessidade. Que com Jesus, aquilo que é pouco vai se tornar muito. Dá para você receber para a tua vida. Quem sabe você está com R$ 2 na tua conta, mas o Senhor está dizendo para você, esse pouco eu posso multiplicar na tua vida. Esse pouco que está na tua conta, eu estou aqui para abençoar esse pouco. Lembra que o Senhor mesmo disse na palavra dele que é no pouco que ele nos coloca no muito, que é no pouco que ele faz milagre na nossa vida. Então ele disse aqui, ó, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos, né? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão não era nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que tem Jesus, Jesus faz o pouco se tornar muito. E eu também recebo. Eu também recebo porque quando o Senhor me deu essa palavra na madrugada, Ele falou algo comigo. Então eu disse, então Senhor, multiplica. Multiplica, porque o Senhor sabe os meus planos, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu tenho que fazer, então multiplica. Então eu digo para você, fala para o Senhor aí, Senhor, eu só tenho isso na minha conta bancária. Multiplica, Jesus. Multiplica, me faz esse pouco ser multiplicado, porque foi isso que aconteceu, gente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí disse Jesus, mandai assentar. Mandai assentar os homens. Interessante, né? Jesus estava sentado. Meu Deus, Jesus era muito tranquilo, gente. Jesus era muito tranquilo, manso, sabe? Ele via as pessoas. Agora imagine, né? Você tá aí com problema, você tá com dificuldade, você tá preocupado. Se eu tivesse aqui aflita, se eu tivesse aqui desesperada, como é que eu ia ajudar vocês, né? Com uma palavra de fé, com uma palavra de ânimo, com oração. Então, aqueles que servem a Deus, eles têm que ter essa tranquilidade, eles têm que acalmar a situação, ele tem que dar uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de mudança naquela vida, uma palavra que venha de resposta de Deus. Então não adianta eu estou aqui, eu estou desesperada por isso, eu estou querendo isso, eu estou precisando disso. Não adianta eu estou aqui, gente, mais aflita do que vocês. Não adianta. Porque vocês estão aqui aflitos, querendo milagre, querendo resposta de Deus, querendo uma cura, querendo solução. Você está entendendo? E Jesus era aquele que estava tranquilo. Jesus também não tinha o que comer ali, não é verdade? Não era só aquela multidão, o próprio Jesus. Não tinha um alimento ali bastante para ele e para a multidão. Mas ele estava tranquilo. 5 pães e 2 peixinhos. Ele já sabia que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele já sabia que haveria uma multiplicação. Ele sabia que aquele pouco, ele sabia que ele ia fazer as pessoas entender que com Jesus você não tem pouco. Com Jesus você tem muito na tua vida. É esse entendimento que nós temos e que entender, gente. Jesus, eu te tenho na minha vida. Se eu te tenho na minha vida, então eu vou ter multiplicação. Esse é o meu pouco, mas o Senhor vai multiplicar o meu pouco. Jesus, eu não curo, mas o Senhor cura. Jesus, eu não liberto ninguém, mas o Senhor liberta. Jesus, eu não tenho, mas o Senhor tem. O Senhor pode. O Senhor pode fazer todas as coisas. Tudo está no nosso entendimento. Nós temos que entender, o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. O Senhor não é o teu pastor, Ele é o meu pastor. Ele é. Ele é o meu pastor. Então eu sei que eu tendo Ele, nada me faltará. Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com resposta, Ele vai entrar com cura, Ele vai entrar com libertação, Ele vai entrar na causa. Ele está no barco, Ele está no controle de tudo, Ele está no controle do governo, Ele está no controle das nações. Aí você diz, mas por que está acontecendo tudo isso? Por causa da maldade dos seres humanos. Por causa da desobediência. Desobediência gera maldição. E o que a gente vê é uma geração rebelde. É uma geração que não busca Deus, que não serve a Deus. É uma geração que não estão aos pés de Deus. Estão aos pés do mundo, aos pés das drogas, aos pés do álcool. Jesus te dá um banquete. Jesus nos dá o banquete. Jesus nos dá do bom e do melhor, gente.
do bom e do melhor. Meu Deus do céu. Só Jesus para libertar essa geração rebelde, não é verdade? Por isso que nós estamos aqui orando madrugada, de dia, de noite, de joelho, jejuando, buscando esse Deus para que Deus venha resgatar essas vidas. Louvado seja Deus, engrandecido. E a gente vê uma multidão, se você vê esses shows mudando, é uma multidão de pessoas. Vê se tem uma multidão aqui dentro dessa live. Dinheiro para por vício não falta. O dinheiro por vício não falta, não é verdade? Não sei de onde que eles conseguem ter tanto dinheiro por vício. Sabe como é que eles fazem? Tira do pai, pede da mãe, não é isso? Vende seus corpos para ter o dinheiro para estar nesse show. Tiram de vidas, tira de um trabalhador, não é verdade? É, gente, tá lá uma multidão. Você observa é um monte de pessoas, adorando seus ídolos. Você sabia que é pecado? Porque a pessoa acha que ídolo é uma imagem, né? Essas imagens aí que são ídolos, que esse povo vão atrás. Ai, o meu ídolo. Vocês já viram que eles morrem, que eles ficam com fome, que eles choram por eles? Por que não choram por Jesus? Por que não adoram a Jesus? Por que Jesus não é o seu ídolo, né, gente? Por que eles querem que pessoas adorar pessoas, adorar seres humanos pecadores, falhos, que estão ensinando porcaria para eles? São músicas que falam de adultério, são músicas que falam de traição, são músicas que falam de imoralidade. Gente, pelo amor de Deus, gente. Sinceramente, gente, pelo amor de Deus, olha só como é que a mente das pessoas está, como é que a mente dos jovens está. É uma geração que a música é imoral, a música fala de maldade, a música desvaloriza a mulher, desvaloriza o homem. A música, o tipo da letra da música é uma letra maldita, amaldiçoada, sem edificação, mas tem uma multidão lá, gente. Tem uma multidão nesses lugares com as letras amaldiçoando, com letras malditas. Malditas, são letras malditas. Entra na tua casa, né? E você, não tem nada a ver. É um povo que diz que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas os jovens estão nas drogas. Não tem nada a ver, mas a gente vê, o que a gente mais vê é morte de jovens, por causa dessas músicas malditas. Não tem nada a ver, mas a gente tem visto jovens com vidas ceifadas. Não tem nada a ver, mas a gente tem visto jovens escravizados. Não tem nada a ver, mas a gente tem visto a destruição de muitos jovens. Porque a própria palavra de Deus diz: o inimigo não pode agir se a gente não permitir que ele age. É a gente que abre porta para o inimigo. É a gente que dá legalidade. Por isso que nós temos que conhecer a palavra e não dar legalidade para o maligno. Então, gente, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui na palavra, né? E aí, tem pessoas que vivem esse nada a ver. E por causa desse nada a ver, dentro da sua casa tá lá maldições, demônios, espíritos imundos. Por causa desse nada a ver. É só uma letra de uma música. É uma letra de uma música que faz efeito no reino espiritual. É palavras lançadas. A própria palavra de Deus diz do poder da palavra. Então, quando está entoando aquelas músicas, está saindo palavras lançadas. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que quando nós louvamos a Deus, o que acontece? Quando nós louvamos a Deus, Deus escuta o nosso louvor. Então, esses tipos de música, quem é que está escutando? Fala para mim se Deus escuta essas músicas que falam de adultério, que fala de traição, que fala de prostituição, que fala do corpo da mulher vulgar, meu Deus do céu, que fala de tantas palavras malditas, gente. Você acha que é Deus que está ouvindo essas músicas? É para ele? Você acha que ele se agrada? Não se agrada, gente. Se ele não se agrada, quem é que está se agradando? Quem é que está se agradando? O outro Deus, não é verdade? É um povo cego, é um povo que tem ouvidos para o mal, mas não tem ouvido para o bem. É um povo que enxerga
né? Enxerga o material, mas não enxerga o espiritual. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa vem para o Brasil para lançar maldição na vida do jovem, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido porque aqui no Brasil tem homens e mulheres que oram por famílias. Está repreendido em nome de Jesus porque maior é Deus na nossa vida. Não aceite essa maldição entrar na vida do teu filho. Não é só uma música, gente. É um hino entoado para as trevas. É música cantada para as trevas, gente. Pelo amor de Deus, não é só uma letra de música. Não é só uma letra de música. Aí depois você não sabe por que seu filho está na depressão, por que seu filho está no alcoolismo, por que seu filho está na troca, por que seu filho não te obedece por causa de quê? Dessas letras de música que eles estão com o ouvido atentos e amaldiçoou. Vocês já viram os jogos que tem aí, que estão fazendo as crianças a prática do suicídio, fazendo os jovens se suicidar, fazendo os jovens agredir seus pais? Tudo isso, gente, tudo isso está acontecendo. Por causa de quê? Não tem nada a ver. É só um jogo, é só um filme, é só uma música. Não é verdade? Não é verdade? É só um filme, é só uma música, é só um jogo. E a maldição entrando. E a maldição entrando aonde? Na mente. Na mente desses jovens. Na mente desses jovens. A gente vê esses assassinatos que aconteceram com essas jovens. Por causa de quê? De letras de música. É, gente. A gente vê um povo com medo. Por causa de quê? De filme de terror. A gente vê um povo em depressão por causa de filmes que são maldição. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque a pessoa é cega. Porque aquele que enxerga espiritualmente, ele sabe. Ele sabe o que é que está acontecendo. É o inimigo entrando na tua casa através da televisão, através das músicas, através da moda, através do... Meu Deus, através do que ele pode entrar. Por isso que o Senhor diz... Por isso que o Senhor diz, louvado, consagra a tua família, consagra a tua casa, consagra os teus olhos, consagra o teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor, que o teu corpo seja para Deus, que o teu corpo seja para o Senhor, que o teu corpo seja o templo de Deus, que os teus ouvidos sejam para Deus e não para essas coisas. Louvado seja Deus e engrandecido seja Deus. Então vamos continuar. O Espírito Santo quis falar isso. Amém. A mensagem do pão, a mensagem da multiplicação, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quem está precisando ouvir. O Senhor sabe quem é que está cego e Ele quer abrir teus olhos com essa mensagem. O Senhor sabe quem está surdo, Ele quer abrir os teus ouvidos. O Senhor, Ele quer que você enxergue. O Senhor, Ele quer que você viva o milagre. O Senhor, Ele quer libertar tua família, tua vida. Quantos pais estão cegos, dirigindo os filhos dos seus filhos? Quantos pais são cegos, gente? Meu Deus do céu, quantos pais são cegos? E estão guiando os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abra a nossa visão. Que o Senhor abra a nossa visão. Que o Senhor nos cure. Que o Senhor faça obra em nós. Louvado seja Deus. E aí aqui, vamos lá para cá. E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Agora me diga aí, 5 pães, 2 peixinhos, para sustentar, para alimentar quase 5.000 pessoas. Só Deus pode multiplicar esse pouco que você tem. Minha mãe que dizia assim, chegava alguém em casa, né? Aí eu falava, mãe, mas a comida tá tão pouca. Não se preocupe, minha filha, que Deus vai multiplicar. Gente, multiplicava que até sobrava, que até repetiu, né? Interessante. E não é assim. Às vezes você tem um alimento na tua casa, é tão pouco, mas você começa a repartir ali com a tua família e sustenta todos. Sustenta. É isso que Deus faz, gente. Tudo está aqui na nossa mente. Se você orar, agradecer a Deus e dizer, Senhor, que esse alimento me sustente, Ele te sustenta. Ele te sustenta. Tá entendendo? Vamos já chegar nessa parte. Então, o que aconteceu? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Então, Jesus tomou os pães, havendo dado graças.
É isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Tudo que você tem, dê graças ao Senhor. Foi isso que ele pegou, os cinco pães e os 2 peixinhos. Ele deu graças a Deus por ele ter aquilo. E o que aconteceu? Houve uma multiplicação. Quando você dá graça, Senhor, eu só tenho R$ 2, mas eu te dou graça. Senhor, eu só tenho um pão, mas te dou graça. Senhor, eu só tenho um ovo, mas te dou graça. Tá entendendo? Foi isso que Jesus fez aqui, ó. E quando, olha só, então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o que aconteceu? Repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam sentados. Igualmente também os peixes. Aí ele deu graça e começou a repartir. 5 pães e 2 peixinhos. Foi repartido que foi sustentando aquela multidão. E ainda sobrou. Lembrei da minha mãe. Mãe, é tão pouco, não te preocupa, minha filha. Não te preocupa que vai dar para todos comer. Vai dar para todos comer. E tem mais. Antes da gente almoçar, se alimentar, tinha oração. Hoje a gente não vê mais isso, gente. Famílias que orem agradecendo pelo alimento. Jesus estava dando graça pelo pão e pelo peixe que eles tinham. Apresente para Deus as tuas coisas, apresente para Deus o teu alimento, assim como você apresenta teus filhos. Dê graças a Deus. E ele pegou o que aconteceu, e quando já começaram a repartir, né? E os discípulos que estavam assentados igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E isso é interessante, né, gente? Às vezes, tem pessoas que sobra algo, o que fazem? Jogam fora, jogam no lixo. Jesus ensinou diferente. Peguem, recolhem tudo para que nada se perca. Então, você que estraga alimento, vai se perder esse alimento. O que vai acontecer? Jesus vai te ensinar a não estragar alimento. O evangelismo. Fui evangelizar, né? Presta bem atenção esse testemunho que o Espírito Santo colocou no meu coração. Fui evangelizar num lugar, o casal estava desempregado, a mulher estava grávida e não tinham alimento. O que foi que fizemos? Fizemos um rancho, compramos a mistura, compramos tudo, colocamos lá na geladeira. Gente, não deu uma semana, fomos evangelizar de novo. Alguém acha de querer água, né? Quando pensou que não, o alimento lá no congelador. Aí, né, eu sou muito direta. Eu disse assim: vocês não fizeram a comida? Ah, a mulher não fez. Eu digo: vocês vão deixar estragar essa comida? A igreja levou comida, a igreja levou a cesta básica, mas a mulher com preguiça e a comida lá no congelador, gente. E aí? Você tá entendendo? Como é que pode? A comida se estragando no congelador. Aí depois as pessoas dizem: mas por que tá passando fome? Porque o que vocês fizeram? Vocês estragaram. Vocês estragaram. Então, aquela família não estava passando fome, aquele homem não estava desempregado, não era porque era justo, né? Injusto. Na verdade, ele estava desempregado para eles aprenderem a dar valor ao alimento. Porque tem gente assim, que joga comida fora, tem gente que estraga comida no congelador, de tanta preguiça que tem. Por que tem preguiça? Porque são pessoas oprimidas. Porque são pessoas que estão lá escravizadas pelo maligno. Porque são pessoas, louvado seja o nome, doente de alma. Tá entendendo, gente? Então é assim, não estrague alimento. Se você não quer mais, coloca minha mãe ensinou muito bem. Só coloca no teu prato aquilo que tu vai comer. Meu pai passou fome, minha mãe passou fome e ela ensinou para nós. Eu sei a dor da fome. Não coloca no teu prato aquilo que tu não vai comer.
Ele ensinou isso para nós. Até hoje, eu coloco pouco. Se eu ver que eu ainda quero mais um pouco, eu coloco mais um pouco. Vamos lá. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou-se a retirar-se, e ele só para a monte. Interessante, né? Eles queriam fazer de Jesus rei, e Jesus fugia. Jesus ia para o monte. Jesus não era aquele que queria aparecer, né? Interessante. Como que o exemplo de Jesus, né, gente? Jesus era aquele que sempre estava ali sentado, caladinho, sem evidência, mas fazendo milagres. Sem estar como rei, mas fazendo milagres. Por quê? Porque ele é o bom pastor. E bom pastor, ele está perto de ovelha, ele cheira a ovelha, ele está com a ovelha, ele está com o enfermo, ele está com o doente, ele está com os famintos. Ele não está, meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor, no lugares como o rei. Ele está como um bom pastor. Maravilha, né, gente? Você entendeu? Então você pega o pouco que você tem e dê graças. Dê graças a Deus. O que vai acontecer? Ele vai multiplicar esse pouco. Ele vai multiplicar. Senhor, eu só tenho isso. Quem sabe você só tem aí um pão para 5 pessoas? Quem sabe o que você vai fazer? Você vai dar graças. Senhor, eu só tenho esse pão. Mas que esse pão, quando eu repartir, ele sustente meus filhos, minha família. Não é assim? Às vezes, quando eu vou orar, né? Eu, se eu tiver só uma coisa, vamos lá, um exemplo. Aí eu digo, Senhor, que isso aqui me sustente. Acredita que me sustenta? Me sustenta, gente. Então a gente dá graças e a gente vê o milagre na nossa vida. A gente dá graça, a gente apresenta para Deus e Ele faz o milagre na nossa vida. Amém? Entendemos? Então que o Senhor multiplique esse pouco que você tem. Que o Senhor multiplique o pouco que nós temos. Que o Senhor multiplique, se a tua fé é pouca, que Ele multiplique. Louvado, se teu alimento está pouco, que Ele multiplique. Não para estragar, hein? Não para estragar. Que o Senhor, oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que está pouco na tua vida, eu não sei o que tu tens, mas eu sei que nós temos um Deus que faz milagre, que pega esse pouco e nos coloca no muito.